Você está estagnado e tem dificuldade de tomar as decisões que realmente irão transformar a sua vida? Então, pegue o seu cuscuz, jogue ovo de galinha paraguaia, o ovo da galinha guarani. Manda tudo pra dentro, porque o ato de hoje é o poder da decisão. De uma forma geral, as pessoas foram enganadas e boa parte delas acha que alguma força externa está realmente preocupada com elas e essa força irá resolver o problema delas. A maioria já foi enganada desde o ensino fundamental, não importa se foi em ensino público ou privado, com a ideia de bem-estar social. Essa ideia defende que o Estado é responsável por gerar o bem-estar social, saúde, educação, prosperidade e tudo que há de bom na vida dos indivíduos. Mas a verdade é que os reis e os amigos dos reis é quem realmente se dá bem nesse sistema. Muita gente acredita também que irá descer um Deus das nuvens, que irá resolver todos os problemas da humanidade, inclusive os seus problemas pessoais, mas a verdade é que esse aguardo os próprios discípulos já o faziam. Milhares de anos já se passaram e as pessoas continuam esperando a chegada de um Messias que irá resolver todos os nossos problemas. Enquanto isso, o mal samba e debocha com a nossa cara. Se você quer realmente fazer mudanças significativas na sua vida, é bom que você tome essa decisão, que assuma a responsabilidade. Esse é um dos vídeos mais importantes do canal sobre o assunto, e se você não ficar até o final, é porque você já é um caso perdido. Então fica aqui comigo que eu vou apontar 4 fatores que sabotam o poder das suas decisões relevantes. E ainda vou apresentar também 4 decisões que irão transformar a sua vida. Então vamos ao primeiro fator que sabota o poder das suas decisões relevantes. O primeiro é a falta de propósito e objetivos. Ao ler o livro As Leis do Triunfo de Napoleão Hill, eu percebi que pessoas que fizeram coisas realmente significativas, todas elas tinham este fator em comum, que é ter um propósito. E ao olhar ao nosso redor, facilmente a gente identifica que a maior parte das pessoas não tem propósito, não tem objetivo claro, bem definido, não tem metas, não tem estratégias, e elas vivem deixando a vida os levar. Não ter um propósito não acaba interferindo apenas na vida individual, mas acaba afetando também no coletivo. Quando olhamos a situação da nossa nação, a gente vê muitas pessoas perdidas, elas não sabem onde querem chegar e a gente acaba tendo um resultado pífio, uma média muito baixa em relação a desempenho, a economia, a educação e tudo que é relevante para o desempenho minimamente aceitável de uma nação. O segundo fator que acaba interferindo e sabotando de forma significativa o poder de decisão das pessoas como um todo são as distrações. Ao analisar a situação comportamental da nossa nação, a gente facilmente identifica que a principal distração dos homens é o futebol e a principal distração das mulheres é novela. Algumas semanas atrás eu estava em um restaurante e eu fiquei observando o comportamento das pessoas. Estavam absolutamente todas assistindo o episódio de uma novela e isso interferiu até no atendimento, porque até mesmo os garçons que estavam ali estavam hipnotizados olhando para a tela. Eles não conseguiam nem identificar que a gente estava precisando de atendimento. Então as pessoas elas perdem o foco muito fácil. Quando a gente vai observar também as mídias sociais, elas são um grande veneno. Se você observar a lista dos 100 canais mais assistidos aqui nessa plataforma, você irá se assustar. A maioria deles, quase todos, são canais de entretenimento. É claro que não é problema que as pessoas consumam entretenimento. O problema é que elas só consomem entretenimento. Como professor, observo esse comportamento sendo cada vez mais corriqueiro em sala de aula. Em uma das turmas que eu leciono, por exemplo, boa parte das pessoas elas ficam ali hipnotizadas, rolando a tela ali do Instagram, do TikTok. Elas estão perdendo o tempo da vida, perdendo o semestre, perdendo conteúdos importantes, porque estão hipnotizadas e viciadas na dopamina. Em uma das aulas que eu dei na semana passada, eu estava falando de um assunto bastante importante e eu sinalizei para os alunos que estavam acompanhando a aula, sinalizei para eles ficarem em silêncio e observarem para trás, as pessoas que estavam posicionadas atrás deles. Eles estavam tão concentrados lá nas mídias sociais que eles nem observaram, nem perceberam que a gente tinha parado a aula por 1 ou 2 minutos
A gente ficou observando em silêncio, depois eu voltei ao conteúdo e tudo continuou exatamente como estava antes. O terceiro fator que sabota o poder de decisão são os prazeres imediatos. Um dos conteúdos que eu faço questão de levar para o ambiente acadêmico é educação financeira. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu ensino sobre educação financeira, sobre investimentos, sobre como fazer o dinheiro multiplicar através dos juros compostos. Então, depois de ter passado uma certa base e de explicar ali como a gente pode montar uma carteira e de como vai funcionar o efeito dos juros compostos, eles ficam assustados ao perceber que eles estão com 20 e poucos anos e com 40 estariam aposentados. E eles acham isso ruim. Agora imagina, né? Eles acham ruim um plano que vai demorar ali 7, 10, 15, 20 anos, onde eles vão ter uma vida bem confortável, eles vão acordar com as contas pagas ali com 40 anos, eles estão na metade da vida, só que eles acham isso muito ruim, muito demorado. E a maioria das pessoas que eu ensinei sobre investimentos acabam nem começando o projeto, porque as pessoas não estão dispostas a sacrificar um pouco do gasto mensal para ter um resultado melhor lá na frente. A maioria prefere parecer rico imediatamente do que realmente ser rico. E o quarto fator que afeta bastante na tomada de decisão é o medo. O medo é um grande bloqueador do poder de ação e a maior parte das pessoas acabam nem começando o projeto dos sonhos por medo. A partir daqui vamos apresentar 4 pontos que irão contribuir na tomada de decisões assertivas. A primeira é definir um norte. Como definir um norte? Para definir de forma clara a direção da sua vida, você precisa começar pelo seu propósito. O que é propósito? Propósito é o objetivo mais amplo da sua vida que irá influenciar nos outros objetivos, em cada objetivo de cada área da sua vida, como profissional, relacionamento, financeiro e assim por diante. Para ficar mais fácil o entendimento, vou trazer um exemplo. Vamos supor que o seu propósito é família, família consistente, família unida. Esse propósito vai balizar todos os objetivos na sua vida. Objetivo financeiro, quanto você precisa ganhar por mês, né? Receber por mês, fazer de dinheiro todo mês para que você tenha uma família bem consolidada, uma família numerosa, uma família próspera. Objetivo profissional, qual profissão você vai ter que permita você passar mais tempo com a família, se dedicar ao crescimento, à educação e aos estudos dos seus filhos. Objetivo intelectual, qual tipo de estudos paralelos você vai fazer que vai ajudar na contribuição da formação da sua família, dos seus filhos, na contribuição da estruturação de valores, por exemplo. Objetivo de relacionamentos, qual tipo de companheiro, qual tipo de companheira, qual o perfil da pessoa que vai estar ao seu lado por toda a sua vida. A partir daqui eu acho que já fica mais fácil entender o que é propósito e como ele vai influenciar em todas as decisões, em todos os objetivos que você vai traçar na sua vida. O segundo passo é definir um plano de ação. A partir do momento que você tem um propósito, que você tem objetivos claros e bem definidos, você vai construir um plano de ação. Nesse plano de ação vão ter objetivos com datas, vão ter metas, vão ter estratégias e táticas para as principais coisas que vão interferir, né, a você atingir os seus objetivos, a você atingir as suas metas. Se você não tem um plano de carreira, se você não tem um plano de investimentos, certamente os seus objetivos serão atingidos com mais dificuldade ou nunca serão atingidos. Terceiro ponto, se livrar de distrações, de pesos desnecessários e de prazeres imediatos. Quem não controla o tempo de uso das mídias sociais é refém dos sentimentos, dos instintos mais animais. As mídias sociais também viciam. Quanto mais você utiliza, mais dopamina. E quanto mais dopamina você recebe, mais dopamina você quer. E quanto mais você usa, mais você precisa utilizar para receber a mesma quantidade de dopamina do dia anterior. Então, o vício em mídias sociais é igual a qualquer outro tipo de vício. Lembre-se que o principal ativo que temos é o tempo. Quando fazemos boa utilização do tempo de forma consciente, nós acabamos nos livrando dos arrependimentos. É preciso se livrar dos pesos desnecessários. Há pessoas que puxam para baixo, que não agregam, que não ensinam, que não contribuem com absolutamente nada. Às vezes são pessoas bem próximas. É preciso estar atento e é melhor estar cercado de pessoas que trazem desafios
e que nos fazem pensar fora da caixa. É importante também se livrar dos prazeres imediatos. As coisas realmente fortes e consolidadas são construídas com o tempo. E um outro fator que traz muito dano, principalmente para o público masculino, é pornografia. Pornografia traz dano ao cérebro, interfere negativamente no relacionamento com o parceiro ou com a parceira e também gera vício, assim como as piores drogas. E por fim, o último fator, mas não menos importante do que os outros, a coragem. Toda pessoa consciente, racional e inteligente tem medo, mas para vencer o medo existe a coragem. Porque adolescentes e homens jovens, geralmente eles são inconsequentes e fazem coisas que a maior parte das pessoas que tem uma razão bem desenvolvida não fariam. É justamente porque o neocórtex ele é formado ali em volta dos 25 anos de idade. Então por isso que muitas vezes eles fazem coisas que parecem ser corajosas, mas na verdade são coisas que são feitas de forma inconsequente. Coragem é identificar que existe risco em determinadas decisões, você analisar os cenários e, apesar de todos os riscos, você tomar uma decisão. Empreender no Brasil, por exemplo, é um ato que pede muita coragem, porque racionalmente falando, quando olhamos os dados, a maior parte das empresas quebram em até 5 anos. O empreendedor aqui nada contra a maré. Quando você inicia um negócio, os boletos começam a chegar e você paga impostos sobre o faturamento, não sobre o lucro. Então, se você teve prejuízo, você vai pagar imposto sobre a sua perda. Além disso, seu sócio não está preocupado realmente com a sua segurança, ele não vai ajudar você a abrir ou fechar o seu empreendimento, ele não vai resolver os seus problemas, mas as contas não vão parar de chegar. Outro desafio é a mão de obra. Boa parte dela ela enxerga como um vilão, como um inimigo, e ela está lá para te destruir. Você acha que eu estou exagerando? 98% dos processos trabalhistas no mundo são no Brasil. Então empreender no Brasil demanda muita coragem ou loucura, porque você tem um sócio que vai tomar 50% do que você ganha, você tem uma mão de obra que acha que você é o mal do mundo, você vai ter clientes tentando tirar vantagem de toda forma e ainda tem a turminha que tenta subtrair algo para tomar uma cervejinha. Então esses exemplos deixam bem claro a importância da coragem. Estamos numa nação onde você precisa ter nervos de aço para lidar com todo tipo de gente que quer tirar vantagem em cima de você. Há uma frase que eu escutei enquanto fazia a primeira câmara de gnose, que diz o seguinte: quanto maior as trevas, maior o brilho da luz. Depois de refletir sobre essa frase, eu vi que ela tem muito em comum com outra frase muito conhecida: mar calmo nunca fez bom marinheiro. No meio de tantas tentações, a maior parte das pessoas acabam cedendo a essas tentações. Porém, há aquelas que não negociam seus valores, que não negociam seus princípios. Essas são as pessoas que estão entendendo o jogo. Essas são as pessoas que realmente fazem a diferença. Essas são as pessoas que mais brilham no meio de toda a escuridão. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Valeu!